Esse cara está limpando uma masmorra usando suas invocações raras de Rank X. Muito melhores até do que as invocações de Rank S com que todo mundo sonha. E agora ele está enfrentando o chefe, uma gosma enorme. Mas, honestamente, nem chega a ser um desafio. Com a fada dando poder a ele, sua invocação de gorila basicamente se transforma no Hulk e esmaga a gosma com um único soco. E então simplesmente não para mais. Uma avalanche imparável até não sobrar nada. Enquanto isso, Jin-Woo fica lá atrás relaxando, sem fazer quase nada. No fim, ele limpa toda a masmorra em 5 minutos e meio. A princípio ele pensa, é meio lento, mas então aparece uma notificação. Ele acaba de quebrar o recorde histórico da Coreia do Sul e nem estava se esforçando. A notícia se espalha instantaneamente, chocando a todos no local. Associação de Invocadores. Um completo desconhecido estabeleceu um novo recorde do nada. Então quem é esse cara? Bem, Jin-Woo costumava ser o número 1 no ranking de um jogo de invocação, e no momento em que ele o zerou, o jogo se tornou realidade. Monstros começaram a inundar as ruas, e enquanto todos os outros entravam em pânico, Jin-Woo era o único que sabia o que estava acontecendo. Mas, a sorte dele era péssima. Bem naquele momento, Trock-kun fez o que Trock faria. Kun sempre faz isso, bate nele e o deixa em coma por 3 anos. Quando ele finalmente acorda, tudo mudou. Até seus pais agora têm intimações e as notícias está cheio de pessoas limpando masmorras como se fosse a coisa mais normal do mundo. E então aparece uma notificação do sistema, perguntando se ele está pronto para começar o tutorial. Logo após acordar de seu coma de 3 anos, meu namorado retomou a vida em casa com uma nova perspectiva. Ele absorveu tudo o que pôde sobre o novo mundo que havia se fundido com o videogame. Por exemplo, duelos e ataques estavam por toda parte agora. Masmorras precisavam ser exploradas e, finalmente, a Torre das Provações se tornou realidade. Tudo isso, conceito de jogo digital imerso e materializado na realidade. 3 anos após esse estranho fenômeno de fusão, a humanidade se adaptou e coexistiu com um mundo evoluído. Independentemente disso, nosso amigo está em um nível de confiança superior porque sabe que nenhum deles jamais chegará aos seus pés. Seu nível. Pronto para a batalha, ele abre a tela de inventário para iniciar o tutorial, participando de seu primeiro desafio. Momentos depois, Jin-Woo chega a um local completamente isolado, onde pode executar o tutorial livremente. Aliás, a recompensa são apenas 2 míseros pergaminhos de invocação, mas até eles parecem especiais para o nosso garoto porque finalmente são reais. Meu amigo está implorando para conseguir algo decente com eles porque seria hilário se alguém quebrasse a invocação dele. O jogo, assim como Jin-Woo, acabou com uma invocação péssima. Os deuses dos jogos gacha não se deram bem com este jogo, pois Battle of Summons era notório por sua taxas de drop péssimas. Um pergaminho de nível baixo só dava, na melhor das hipóteses, um item de nível D. Mas a maior parte da recompensa era de nível F. Pergaminhos de nível superior têm classificações mais altas, até sim, mas, neste caso, o melhor que Jin-Woo pode conseguir é um D, e definitivamente não me refiro ao seu pacote. Jin-Woo está implorando por uma chance de conseguir algo bom. Ele se contentaria até com uma classificação E, se fosse preciso. O cara só quer algo que funcione. E com essas esperanças, nosso garoto rasga o pergaminho de invocação, ativando seus efeitos. Pela sua reação, parece que Jin-Woo está realmente ansioso, porque ele mal pode esperar para ver como uma manifestação ou invocação adequada se parece pessoalmente. Imediatamente, um relâmpago azul cai com ferocidade, assustando o sempre vivendo fora dele. Jin-Woo observa em completo choque, o pergaminho rasgado no chão. O sistema chama por nosso garoto e, chocantemente, ele confirma a invocação de uma fada do vento de Rank X. Em outras palavras, uma criatura comum. Estupefata por ter invocado uma criatura de Rank X, Jin-Woo questiona se isso sequer deveria acontecer. A fada do vento olha para ele surpresa antes de se maravilhar com sua própria invocação. Ela está emocionada e extasiada pelo fato de alguém realmente ter conseguido invocá-la depois de um longo período. Muito tempo. Jin-Woo parece confuso porque invocações não deveriam responder, mas então a ficha cai e ele decide perguntar se ela é Ramba. Alguma chance? A pergunta a incomoda e ela rapidamente recusa, afirmando que é apenas uma fada do vento. A criatura voadora lentamente se lembra de que a única pessoa que já a chamou assim foi Jinugod, e nesse instante a garota tem uma revelação. Seu rosto se ilumina de espanto ao perceber que realmente é seu amado Jinugod. Com os olhos cheios de lágrimas, ela o abraça. Ela choramingava sobre o quanto sentia falta dele, enquanto o abraçava com força. Nosso garoto está começando a entender por que o Rank X foi invocado em primeiro lugar. Veja bem, no jogo, uma vez que você explore as mecânicas ocultas da Fada do Vento, é possível evoluí-la para uma invocação de suporte adequada com buffs de velocidade de ataque. Eles já haviam passado tanto tempo juntos em seus dias de iniciante Foi nesse momento que ele apelidou de Ramba. Ao mesmo tempo, Bro ainda não consegue acreditar que o bug exista na versão atual do jogo, já que ele já foi corrigido. No primeiro ano de Battle of Summons, Jin-Woo consulta o comunicado oficial, relembrando como a falha foi corrigida. Ele até se lembra da própria reação, pois ele a excluiu apesar de ter investido na Fada do Vento.
Ao verificar os dados dela, nosso herói descobre que a Fada do Vento, na verdade, está em algum tipo de quarentena. Algo que ele também não entende muito bem. A Fada do Vento chora copiosamente, contando como ficou presa em uma gaiola e não conseguiu escapar desde seu desaparecimento. Ela implora para que ele a deixe de novo, mas nosso garoto a empurra de volta porque está tentando formular uma teoria dos jogos. Primeiro, Jin-Woo pergunta o que está causando sua quarentena. A pergunta parece assustá-la, e mesmo que ela tente se lembrar da causa, tem uma súbita dor de cabeça repentina, como se ela não se lembrasse de nada. A garota assume sua pose de fofa, fingindo que alguma força externa colocou um selo que inibia a memória dela. Mas nosso garoto não se abala e simplesmente diz para ela contar o que se lembra. Ramba expressa que ela não posso dizer muito, mas é verdade que ela era mantida em confinamento isolado e nenhum jogador comum jamais poderia invocá-la. Minutoso interessante é que Jin-Woo percebe que existem outras invocações que também foram colocadas em quarentena. Ramba confirma isso, mas ela mesma não os conhece, pois todos estavam mantidos em áreas diferentes. Ela suspeita que pelo menos 10 entidades façam parte de toda essa quarentena, o que faz a cabeça de Jin-Woo trabalhar a todo vapor. Seu pensamento o leva a uma conclusão assustadora. Durante sua participação no jogo, 10 de suas invocações foram relatadas como bugs e excluídas sob sua conta. Cuidado! E se isso significar que todos eles acabaram com uma nova classificação de Rank X, então eles também poderiam ser invocados. Ramba está apenas feliz por ela ter conseguido chegar até ele através do Fare. Pergaminho de invocação. Embora Jin-Woo teorize que talvez as invocações EX só respondam aos seus pergaminhos, isso significa que Bro é o único cara em todo o grupo. Planeta que consegue alcançar o nível X como se fosse um passeio no parque, suspeitando que talvez essa seja uma recompensa oculta que ele ganhou após conquistar os 100 andar em sua última tentativa. Abrindo outra, para confirmar sua teoria, ele rola a tela e verifica se cada item obtido garante um rank X. A próxima invocação se manifesta como Harry Gorilla, e tudo o que eu consigo pensar é como eles colocam o usuário médio do Reddit nesse jogo. Infelizmente, a teoria do Bro se deu mal porque esse negócio é uma porcaria, o que significa que o sistema de classificação X ainda depende da sorte. Ainda assim, a estratégia de Jin-Woo continua a mesma. Ele simplesmente precisa farmar pergaminhos de invocação aos montes para conseguir mais heróis de rank X, porque se ele conseguir, recupere todos os 10 e meu personagem ficará ainda mais poderoso do que em seu auge. Dirigindo-se a Ramba, Jin-Woo a instrui a, em primeiro lugar, parar de chamá-la de Dino God porque isso é ridículo. Mas a razão mais crítica é que seu nome é conhecido no mundo todo e isso vai lhe trazer atenção indesejada. Atualmente, ele carece de muita informação e não se sente seguro o suficiente para lidar com isso. Porque, no momento em que alguém o flagrar realizando operações de Rank X, todos começarão a persegui-lo como se houvesse uma recompensa por sua cabeça. De repente, Jin-Woo se assusta com uma sensação de tremor e não do tipo ataque de Titã. Seus 2 monstros estão em pânico. Enquanto o sistema se prepara para avançá-lo para o próximo estágio, sua primeira tarefa aparece em forma de uma masmorra para bebês, um desafio básico e fofinho para fazê-lo começar a jogar. Jin-Woo está um pouco irritado com isso. Nosso garoto pode ter limpado 1000 masmorras no jogo como um perdedor desempregado, mas o mundo real é diferente. É uma história completamente diferente. Recuperando a compostura, Jin-Woo admite sentir-se apavorado, mas também sabe que ele não precisará lutar diretamente e que se trata apenas de um pequeno tutorial. Com essa garantia, ele se prepara para desafiar a masmorra enquanto o sistema o instrui a avançar rapidamente em direção à entrada. Ao chegar dentro da masmorra, Jin-Woo fica um pouco surpresa. O ambiente é um pouco mais sinistro do que ele esperava e a masmorra confirma sua entrada, o que significa que está prestes a começar. Guiando-o conforme o tutorial, o sistema indica que as lutas em masmorras consistem em invocações em equipe, com um máximo de 5 membros em cada equipe. Como ele tem 2 invocações, Wind Fairy e Harry Gorilla, aliás, ainda não me acostumei com esse nome, o sistema o incentiva a colocá-los em seus espaços. Jin-Woo reflete que a melhor estratégia para concluir uma masmorra é estar armado com 5 invocações o tempo todo. Chegar em dupla parece perigoso, mas não é impossível concluir uma masmorra mesmo assim. Afinal, nosso garoto já tem experiência em situações desiguais, luta milhares de vezes. Como ele conhece todos os detalhes do guia, Jin-Woo aperta sim e atribui suas invocações aos seus espaços. Ambos, os monstros foram designados e agora é hora de ver os monstros do outro lado, aqueles que ele enfrentará. O rosnado de uma criatura causa instantaneamente um certo desconforto ao nosso garoto. O oponente é, na verdade, um lobo cinzento e a tarefa é simplesmente derrotá-lo para escapar. Primeiro, Jin-Woo avalia a classe F do monstro. Em seguida, um escudo imediatamente lançou uma sombra ao redor dele, protegendo o jogador em uma estrutura semelhante a um favo de mel.
E isso realmente aconteceu da mesma forma no jogo virtual também. Mas no mundo real, as consequências são desproporcionais. Aqui está. Resumindo, é assustador. Ser atacado depois que o escudo dele cai significa morte instantânea, sem segundas chances ou respawns. O cara vai ser mandado pro inferno, direto para o reino das sombras. A aura de lobo feia que o cerca enquanto ele é um personagem de rank F não facilita as coisas. Primeiro, Jin-Woo envia o peludo. O garoto vem correndo como um foguete, mas o animal idiota nem ataca e começa a rugir sem jeito. Ele se move tão lentamente que até o lobo cinzento tem que esperar o ataque. Envergonhado, este homem ordena que a fada entre em cena e faça o seu trabalho. Rambo é conhecido por uma habilidade chamada Pressão do Vento, que aumenta a força de velocidade de ataque da invocação. Esse bônus de suporte agora se aplica ao gorila Super Saiyajin azul, permitindo que ele faça coisas incríveis. A criatura avança com mais ferocidade. Jin-Woo está satisfeito com os efeitos. Quanto ao lobo cinzento, a roda que ele carrega também está pronta para enfrentar a luta de frente. O que preocupa nosso garoto é o tamanho impressionante desse lobo é enorme, pois ele não deveria ser tão grande. Nesse ponto, sua experiência, imprevistos podem ocorrer, já que se trata do mundo real. Até que o primeiro golpe atinge o lobo cinzento, cravando uma mordida na carne do gorila. A fera é derrubada num instante, aumentando o cortisol de Jin-Woo. Nosso garoto ruge para a fada estúpida fazer alguma coisa, mas ela já está fazendo o seu melhor. O gorila agarra esse buff novamente e usa-a para desferir um soco direto na garganta do lobo, arremessando-o a vários metros de distância. Uma última vez, a fada do vento gasta energia para impulsionar o Kaete, os poderes do gorila verdadeiramente fazendo jogadas como Michael Jordan. O gorila atinge o ápice e desce com um soco devastador, obliterando o lobo. Barriga. Em seguida, ele começa a desferir dezenas de socos para garantir que ela permaneça no chão. A sequência de socos termina com Jin-Woo e a fada parecendo extremamente preocupados. Mas, por sorte, o menino gorila conseguiu eliminar a ameaça. Ele até ruge de alegria em comemoração. Nosso garoto sente alívio por ter sobrevivido. Na primeira masmorra, ele é recompensado com 2 runas de força. Na cena seguinte, chegamos à cidade onde a irmã mais nova de Jin-Woo, a Jin, está ganhando uma fortuna com 200 mil. 3 anos atrás, ela conseguiu desenvolver uma nova profissão, a de jogadora de cultivo de runas. Em outras palavras, ela visita masmorras de nível baixo e vende runas como uma mercadora para jogadores que precisam delas. Ela teve que assumir esse papel logo após tempos difíceis atingirem sua família com o desaparecimento de Jin-Woo. Nesse ponto, é como um solo leveling ao contrário, mas felizmente a garota conseguiu uma invocação de classe C com 1% de chance. A taxa de drop aumenta em algum ponto. Graças à Elfa das Sombras, ela pode facilmente ganhar dinheiro com a coleta de runas de forma segura. A Jun checa o celular e vê o irmão chamando. Do nada! Ela pergunta se ele já recebeu alta, enquanto ele aponta na cara dela que ela é uma vendedora de runas. O comentário a irrita porque menospreza a profissão dela e ordena que ele a chame de jogador de fazenda. Nosso garoto decide jogar conforme as regras da irmãzinha e pergunta sobre a localização do centro de síntese. A Jin revela que ele está localizado na zona do jogador, como esperado. Agora, como a Torre das Provações se formou dentro do mundo real, as pessoas precisavam realizar negócios especiais relacionados ao jogo. Foi assim que surgiu a Zona do Jogador. O mesmo local abriga também centros de síntese e aprimoramento, tudo próximo ao UAU, torre para a conveniência do jogador. Na cena seguinte, vemos a Jin compartilhando uma mesa em frente ao seu irmão. Ela revela que Jamsil e Hyundai Torre do mundo real basicamente se tornou as torres dos desafios. Até agora, a Coreia só tem essas 2, mas a zona do jogador que ele procura também está localizada ao redor delas. Jin-Woo entende que é eficiente ter instalações para jogadores perto da torre. Mas, mais importante, sua irmãzinha está curiosa para saber qual foi sua classificação. Simplificando, ela contou a ela que ele conseguiu uma invocação E e F, o que a deixou animada, já que as classificações pares têm 5% de chance de sucesso. A classificação. Nosso rapaz mantém a calma, sem revelar a ela que, na verdade, ganhou na loteria com a classificação. De qualquer forma, ele quer a ajuda dela porque deseja se adaptar rapidamente ao sistema. Em troca, ele promete dar-lhe dinheiro de bolso, apesar de a Jin admitir que está ganhando dinheiro com isso. Muito mais do que ele. Provocando-a, nosso garoto lembra a Jin de que ele sempre poderia se tornar o melhor jogador do mundo se o destino revirasse. A Jin não acredita muito nisso. Os sonhos delirantes do irmão dela. Porque, na visão dela, pessoas como Rachel ou Ganos são como deuses inatingíveis, gênios de outra dimensão. Mas nosso garoto encara isso como um desafio, antes de pedir à irmã que lhe mostre o caminho para que ele possa observar com seus próprios olhos como é a zona. Caminhando em direção à zona, a Jin descobre que invocou uma fada do vento, mas é um monstro que ela nunca ouviu falar. A garota quer que ele a mostre, mas Bro recusa na cara dela, ofendendo-a porque eles deveriam ser irmãos. Jin-Woo pede que ela lhe mostre sua invocação primeiro, e a Jin a conjura de bom grado esperando que ele não a ofenda. Ele ficará surpreso ao ver. Para ser honesto, está intrigado em saber que tipo de invocação poderia deixá-la tão confiante.
A resposta é uma sombra de Rank C, uma elfa que se parece muito com a Ravenna dos Jovens Titãs. O rosto do irmão se transforma instantaneamente em pedra. Nem sequer é uma invocação especial, enquanto a Jean está furiosa porque seu irmão a está julgando daquele jeito. Ela acha que esses tipos de invocações são como nobres entre os jogadores, mas, no fundo, nosso garoto acha que isso acontece porque o Rank C é literalmente considerado, na visão dele, eram meros figurantes. Eram aqueles que ele nem levaria para uma masmorra. Jin-Woo cumprimentou o elfo educadamente, perguntando-se se ele falava coreano ou sequer dizia olá. Mas, tanto o monstro quanto a Jean estão olhando para ela de um jeito estranho. A irmã está completamente confusa com o comportamento bizarro do irmão, mas, na verdade, ele está tentando testar se todos os monstros conseguem falar, ou não, e parece que este não pode. Até N aponta que as invocações não deveriam falar, dando-lhe mais um choque de realidade por causa de Ramba. Aquele chorão baixinho se formou na Universidade de Hipologia. Enfim, o cara está confuso enquanto ela está irritada porque ele acha que as invocações podem falar. De certa forma, a Jean está certo. Jin-Woo simplesmente presumiu, de forma exagerada, que todas as invocações podiam falar. Agora é a vez dele, mas ele a ignora em tempo real e se recusa a mostrar sua invocação. A Jean fica arrasado porque a garota foi tratada como golpistas de suporte técnico tratam você, mas Jin-Woo não quer chamar atenção agora, especialmente com Ramba. Ela o chama de canalha e corre atrás dele. Mais tarde, nosso garoto chega à zona do jogador. É um ciberverso completamente diferente. O mundo de Jamesel. A cidade está muito diferente desde a chegada das torres, depois que as corporações demoliram tudo. Minutos a resposta é simples. Ninguém gostaria de ter um parque de diversões ao lado de uma torre sinistra e assustadora. Ao mesmo tempo, Jin-Woo acha essa ideia genial e emocionante. A Jean lembra ao seu irmão idiota que as masmorras tornam esta área perigosa, então ninguém viria aqui para se divertir. Embora seja verdade que eles sejam, apesar do medo, Jin-Woo internaliza que ver na realidade coisas que só via no jogo é definitivamente uma experiência divertida. Isso o empolga de verdade. E ele rapidamente localiza a zona de troca onde os jogadores podem negociar itens como pergaminhos e runas. Isso lhe traz muitas lembranças de sua época no jogo, porque o mano ia comprar coisas com um amigo rico dele, Bion. A Jean também ensina ele a ir ao balcão de informações sempre que precisar de mais informações além disso. O básico. Ela aponta que ele é iniciante, então é melhor fazer um curso básico na base dos jogadores. Jin-Woo garante a ela que ele está bem porque ele tem tudo o que precisa. Tudo o que lhe importa é crescer por conta própria enquanto permanece nesta zona. Mas a Jean ainda está preocupada com seu irmão. Ele simplesmente diz, ela pediu para ele voltar porque ele ia ficar por ali um pouco antes de voltar para casa. A irmãzinha está incomodada com o comportamento recente dele desde que ele recebeu alta, quase como se seu corpo estivesse possuído ou algo assim. Ao mesmo tempo, ela pensa que seu irmão está apenas tentando se esforçar ao máximo à sua maneira. Então, ela precisa, no máximo, ficar de olho nele. Eles se despedem com um aceno e, na cena seguinte, Jin-Woo está em um local isolado onde pensa que ninguém o encontrará. Imediatamente ele se manifesta. Ramba é recebido com entusiasmo pela fada do vento que o cumprimenta em voz alta. Ele a silencia, pedindo que fique quieta. A fada não entende o que está acontecendo. Enquanto isso, ele lhe dá uma instrução simples. Nunca abra a boca em público. Jin-Woo argumenta que não pode permitir que as pessoas ouçam suas conversas, então ela só pode, a partir de agora, só falaremos em masmorras. Com isso resolvido, nosso garoto pensa em seu próximo objetivo, juntar algum dinheiro para poder invadir masmorras. Conferindo Em termos de equilíbrio, meu amigo descobre que está completamente sem dinheiro, como qualquer jogador na vida real. Jin-Woo sucumbe à realidade da miséria. Esse é literalmente todo o dinheiro que ele tem. Ele só tem 12 mon dólares no bolso e voltar a trabalhar em empregos de meio período o deixa arrasado. Normalmente as pessoas sugeririam que ele pedisse ajuda aos pais, mas ele não quer. Fazer isso enquanto sua mãe trabalha incansavelmente em 3 empregos diferentes só para manter a casa em ordem. Pedir um empréstimo a eles é como pisotear seus direitos, esforços, transformando-o em um animal. O filho se sente inútil nessa situação e aceita a realidade de recomeçar do zero. Veja bem, essa é a razão. Gino God, como jogador, era inatingível para todos os outros porque não gastava dinheiro real no jogo. Em outras palavras, ele era completamente jogo de graça, não investia em errar 0,01 e mesmo assim conseguir ser o número 1. E é assim, meus amigos, que vocês sabem que isso só pode acontecer em um jogo de mana. História. Enfim, esse tipo de atitude lhe dá um certo otimismo para se reerguer do zero. Mas aí, os olhos do cara saltam das órbitas quando ele vê uma transferência de 500 mil pontos. Ele se esforça para verificar a origem do valor, questionando como diabos ele está conseguindo todo esse dinheiro. Na verdade, foi a mãe carinhosa de Jin-Woo que quis lhe enviar uma mesada adequada, sabendo que ele nunca pediria essas coisas de cara. Só esse gesto já o deixa sem jeito.
Lembrem-se, pessoal, essa é a mesma mãe que o amamentou por 3 anos inteiros enquanto ele estava fora, suportando tudo isso. Quanta luta. Ela é simplesmente a melhor mãe do mundo. Curta este vídeo para prestar sua homenagem a ela. Jin-woo enxuga as lágrimas, agradecendo ao anjo que ela está e jura uma confiança renovada para ter sucesso, não importa o que aconteça, só para que ele possa orgulhar sua família. 3 anos podem tê-lo atrasado, mas ele está para subir na classificação e se tornar o melhor, reunindo todos os recursos do seu arsenal para as incursões nas masmorras. E é assim que Jin-woo acaba comprando mais 3 pergaminhos. O primeiro objetivo é montar uma equipe. Nosso garoto ganha um monstro de gosma e depois uma borboleta com chifres. Ambos são de nível F, mas a sorte dele está ótima. Na terceira tentativa, ele extrai um lagarto venenoso de rank E. Isso já é uma sorte. Jin-woo acredita já ter superado as probabilidades 2 vezes em 5 tentativas até agora. O lagarto venenoso também possui habilidades consideráveis. Também, mas infelizmente, ele detesta a gosma e tem que usá-la à força por enquanto. Quer dizer, eu entendo. A gosma tem uma cara que só uma mãe poderia amar. Com a equipe Pokémon formada, Ash Ketchum agora pretende invadir masmorras e expandi-las ainda mais. O sistema de crescimento do jogo depende da agricultura, caçar e abrir pergaminhos. Jin-woo fica feliz em se dedicar a esses elementos, pois se ele conseguir coletar todas as suas invocações de Rank X, ele poderá... O objetivo é obliterar todos os obstáculos que se interpõem em seu caminho. Seu plano principal é adquirir e reunir os Siege Ranks restantes. Inicialmente ele pretende fazer isso. Preparativos concluídos, é hora da melhor parte. Jin-woo pesquisa no Google Chrome a localização de uma masmorra. No jogo, era mais simples, pois ele só precisava tocar num ponto específico, mas isso realmente o deixa curioso sobre como é o sistema na vida real. Na verdade, ele fica tão surpreso que se assusta sozinho e outros. Isso porque ele acabou de descobrir que simplesmente ter uma criatura invocada não é suficiente para entrar em uma masmorra. Portões estão surgindo por todo o país, independentemente da localização. A dificuldade de classificação é medida pelas emissões de energia. Mas, independentemente disso, a masmorra é muito fácil, as pessoas não podem entrar se não estiverem oficialmente registradas. Nosso garoto está emburrado porque os caras têm a pior sorte do planeta. O fato de ele, o despertar após a promulgação dessa lei, o deixa arrasado. Sua pequena fada é a única felicidade em sua vida, pois o apoia. Mais feliz agora, Jin-woo faz carinho em seus animais de estimação. Ela golpeia na cabeça antes de repentinamente receber uma ligação da irmã. A Jin pergunta quando ele voltará para casa para o jantar. Mas nosso garoto garante que comerá sozinho. Ele pergunta, Jin-woo questionou a irmã idiota dele sobre a parte do cadastro de jogadores que ela convenientemente se esqueceu de mencionar. Jin-woo sabe que essa pirralha se recusou a falar sobre isso. Mas não é bem assim, porque a regulamentação é recente. As pessoas continuavam morrendo nas masmorras, então o governo teve que implementar uma política. E de fato, houve tantas mortes que isso se tornou caótico. É por isso que agentes da equipe ficam de prontidão em cada portão para verificar se novos problemas estão sendo introduzidos. Jin-woo só percebe o quão tedioso e lento isso é. O processo é. Mas isso o faz questionar se ele foi estrategicamente projetado para controlar os jogadores. Afinal, se cada pessoa se torna um jogador movido pela ganância de... Ao atingir a riqueza, o sistema social entrará em colapso. Além disso, existe também algo chamado hierarquia. Aparentemente, o sistema de classificação tem uma lista de jogadores baseada em rankings locais e internacionais, e a Coreia é tão ruim que nem aparece na lista. Rankings globais. A Jin está triste porque se Dino God estivesse aqui, eles estariam em uma posição melhor, sem saber que é o próprio irmão dela que é o jogador lendário. A ligação termina com o nosso garoto decidindo descansar por hoje. No dia seguinte, em casa, a comida está quente e pronta. Jin-woo já está se apressando para sair às 6 horas da manhã. Sua mãe insiste para que ele coma um bolinho de arroz antes de sair, mas ele acha que não tem problema. Ele rapidamente calça os sapatos e pede desculpas aos pais por ter mostrado apenas seu pior lado, agradecendo-lhes sinceramente por todo o esforço. Os pais ficam em choque. Ao ouvir essas palavras, o pai fica aflito e a mãe preocupada. A boa notícia é que o governo intensificou os protocolos de segurança. Jin-woo checa o celular e descobre que inúmeras mortes aconteceram por causa da imprudência do jogador. Ele também não pode dizer nada porque Bro era viciado em jogos há 10 anos. Parece uma merda. Admita também. Em frente à recepção, ele entrega o formulário de inscrição e pergunta quantas pessoas acabam recebendo a qualificação. Aparentemente, há um teste final para conquistar o título, o que irrita ainda mais Jin-woo, pois há 1000 pessoas esperando atrás dele. Mesmo assim, ele pensa que, se ele não consegue passar nesse teste insignificante, então qual é o sentido de seu título como um dos 5 imperadores dos céus? Na cena seguinte, nos encontramos em um local diferente. Park Chang é afiliado à sede e parece desapontado com o talento do ano. De repente, o prédio desaba e os atinge em cheio. Um homem, ele invadiu o prédio usando seu orc gigante invocado. Ele está aqui para se vingar de Changok, porque este matou seus irmãos.
Enquanto isso, esse cara acha que o outro é um psicopata e invoca seus próprios monstros poderosos, a maioria deles de fogo e madeira. O que é guia principal é... Enquanto todos os outros entram em pânico, nosso garoto está tranquilamente relaxando com suas cápsulas até que se vira e percebe que uma nova bagunça foi feita. Jin-Woo não faz a mínima ideia do que está acontecendo, além do fato de estar envolvido na situação. Os espectadores, por sua vez, temem por suas vidas, colocando seus corpos em posição de alerta. O destino está nas mãos de Chang. Jin-Woo pressente algum tipo de conflito entre gangues, pois seu amigo de terno impecável parece ter uma vingança pessoal. O que o intriga é como até mesmo os bandidos do mundo real se tornaram mais sofisticados em suas intimações. Chang grita por emergência e pede a todos que invoquem seus escudos para se protegerem. Jin-Woo faz o mesmo com seu escudo, enquanto nosso favorito avaliar a situação antes de quase abrir a boca. Nosso rapaz a interrompe, lembrando-a de não falar na frente das pessoas. De volta a esse gangster de olhar penetrante. Ele quer derrubar Chang-suk e seu senso de justiça. O primeiro monstro que ele lança é o Orc, enquanto nosso herói se esconde em um lugar seguro, sabendo que complicará as coisas ao se envolver em uma situação complicada. Envolvido. Seu objetivo é observar por enquanto e logo depois uma batalha acirrada ocorre com a borboleta flamejante de Changok lançando pequenos meteoros e atingindo-o, o Orc. No entanto, essa coisa é um tanque e sobrevive a todos esses golpes, dando ao bandido um pouco de arrogância. Shang está encurralado enquanto nosso garoto se levanta para perceba que esse homem é um completo canalha. É tão ruim que até os outros espectadores conseguem ver Changok sendo empurrado para trás. Isso força Jin-Woo a uma situação encurralado, pois agora ele precisa tomar uma decisão. Se ele ajudar e se envolver, será ele quem terá que lidar com esses caras. O Orc golpeia com seu machado um dos convocados por Changok, forçando Jin-Woo a finalmente tomar uma decisão. Ele começa a perceber que sua vida tranquila vai acabar antes mesmo de começar, então ele calmamente se aproxima de Changok, preocupado, diz-lhe para ficar para trás. Jin-Woo, no entanto, critica-o por ter perdido o momento certo para usar uma das habilidades de suas criaturas. Ele então instrui como os buffs ao redor do Orc de sangue possuem um buff avançado de resistência ao fogo, o que significa que um tempo específico é necessário, caso contrário, nenhum ataque de fogo funcionará. Chang, pessoalmente, observa que o corpo do Orc também brilha, indicando a ativação da habilidade. Com esse conhecimento, Chang muda a estratégia. Primeiro, Minutos Chang instrui a tartaruga de chamas a preparar outra magia de fogo. A criatura dispara em velocidade máxima, atingindo o alvo com um raio laser. Chang grita animadamente, comemoração. Seu ataque finalmente conseguiu surtir efeito, enquanto seu oponente estava atônito sobre como aquele homem conseguiu descobrir sua fraqueza. Em seguida, a madeira. O monstro acaba destruindo também as outras invocações de suporte que esse cara tem, praticamente deixando-o completamente vulnerável. Finalmente, a tartaruga de chamas e a borboleta de chamas preparam ataques de fogo épicos e os disparam para aniquilar ainda mais o Orc. No final, tudo isso, o feitiço de invocação do cara desaparece e seu escudo também se estilhaça. Agora que está em desvantagem, ele quer uma segunda chance e se rende, mesmo se preparando para as consequências de ser derrotado. Errado. No entanto, ele percebe que a criatura trepadeira o agarra rapidamente, enredando-o. Chang não quer ouvir uma palavra de seus apelos. Além disso, há o fato de que todos os membros da gangue serão executados imediatamente. No local, em prantos, recusando-se a aceitar a morte, o criminoso encara as consequências de seus atos, recebendo a justiça em cheio. Chang perde a cabeça. Seus dedos e presenciamos esse massacre brutal porque o corpo do cara é reduzido a uma pasta. Finalmente, a luta acabou. O povo aplaude Chang. Vitória épica, chamando-o de incrível e tudo mais. Enquanto eles gritam em comemoração, nosso garoto está horrorizado. Veja bem, é chocante que esses caras sejam imperturbáveis com o fato de um homem ter sido massacrado diante de seus olhos, mesmo que ele fosse um criminoso. Isso confirma para Jin-Woo que o próprio mundo que ele conhecia mudou diante de seus olhos. Será mais difícil, daqui para frente, sobreviver sem ter uma forte determinação para apoiá-lo. Chang se aproxima do garoto. Expressando sua mais profunda gratidão pela ajuda que recebeu do garoto anteriormente, Chang-suk conseguiu executar o terrorista graças à contribuição de Jin-Woo. Por isso, ele está tão feliz que pode até recompensar o garoto por isso. Usando isso como seu bilhete premiado, nosso rapaz revela que ainda não se registrou na sede. O homem fica literalmente estupefato com essa informação, pois isso é o mesmo garoto que acabou de lhe dar excelentes conselhos, mesmo sendo um completo iniciante. Chang pede seu documento de identidade, garantindo-lhe que é tudo o que precisam para a verificação. Jin-Woo entrega-lhe o documento enquanto promete uma recompensa. Após uma rápida verificação de antecedentes, o presente será prometido. Feliz em aceitá-lo, nosso garoto parte enquanto Changok o observa e encaminha alguns dados para seu amigo.